Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos que me ouvem. Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Graças a Deus nós estamos aqui para mais um estudo bíblico. Hoje é a quarta aula de um tema que nós estamos estudando, a saber, os desafios que o pós-modernismo tem imposto à igreja neste nosso tempo. Se você tem acompanhado os nossos estudos, pode perceber que na última quarta-feira nós tivemos um outro estudo com o nosso irmão da nossa igreja acerca do texto de Gênesis. Mas agora nós retomamos ao nosso estudo sobre desafios do pós-modernismo, o que o pós-modernismo tem imposto à igreja desse nosso tempo. Apenas para recapitularmos, na primeira aula nós apresentamos uma breve proposta de definição do termo pós-modernismo. Na verdade, em linhas gerais, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Na segunda aula nós abordamos como a igreja tem enfrentado os desafios internos, ou seja, os ataques de grupos que se autodenominam cristãos, mas na verdade não são. Então nós nos concentramos nessa segunda aula a tratarmos do movimento chamado evangelicalismo, que tem sido um desafio em nosso tempo. É um movimento amorfo, de várias denominações, onde elas não têm mais tantas diferenças entre si e acaba se transformando em algo difícil de delimitar. Na terceira aula nós tratamos sobre o assunto pós-modernismo ainda, mas focado em 3 frentes de enfrentamento, como modelos de estrutura de interpretação fixada, com a Páscoa a ser do Senhor. Mostramos que isso é uma frente poderosa, uma vez que alguns textos bíblicos já têm a sua própria interpretação, como a Páscoa egípcia, que foi tratada nessa terceira aula. Vimos também que a ênfase na humanidade nos ajuda como portadora da imagem de Deus, porque isso mostra que a Escritura ela é supracultural. Existe uma natureza que é comum tanto uma pessoa do século XVI, quanto a pessoa do século VII, como a pessoa do século XXI. Então isso nos ajuda. E terceiro, como a tradição bíblica tem sido transmitidas pelos apóstolos até os dias de hoje. Então na última aula, na terceira aula, tratamos destas 3 frentes. Mas hoje, nessa nossa quarta aula, nós vamos ver como a igreja do primeiro século lidou com forças culturais do seu tempo. Veremos que por meio deste embate, 2 táticas foram utilizadas pela igreja neotestamentária, que primeiro foi a produção de uma norma. A igreja do Novo Testamento produziu uma norma vinculante. O que é uma norma vinculante? Nós vamos ver isso. E segundo, a igreja do primeiro século produziu também pequenas fórmulas credais. Então hoje nós vamos ver o que o que é uma norma vinculante, né? Por que vinculante? Vinculante a quê? E onde estão estas fórmulas credais, para que servem? Nós vamos ver essas 2 coisas hoje. Então comecemos pela norma vinculante. O que é isso? Isso está estabelecido em Atos, no capítulo 15. Então o livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, apresenta como a igreja lidou com uma controvérsia do seu tempo. Em linhas gerais, era o seguinte: alguns judaizantes trouxeram a seguinte demanda para os apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. Está registrado assim em Atos 15:1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Bom, o assunto fora trago devido à grande influência do judaísmo exercida sobre a igreja em seus passos iniciais no Novo Testamento. Depois de um amplo debate sobre esse assunto, a igreja fixou o seguinte entendimento esposado por Tiago, que registra-se assim: julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, apenas dão algumas recomendações para um convívio com uma igreja que era judaica, ao mesmo tempo gentílica. Irmãos, nós às vezes subestimamos a grande importância de Atos 15. Atos 15 é um divisor de águas. Se nesta demanda, nesse debate, os judaizantes tivessem vencido, todos nós aqui estaríamos fisicamente circuncidados e todos nós seríamos judeus ao invés de cristãos.
Então, isto infelizmente não é muito explorado, mas deveria sê-lo, porque a grande controvérsia do primeiro século é esta: é se era suficiente crer em Cristo Jesus ou se era necessário ainda aderir a algumas práticas do judaísmo, como a circuncisão, como a guarda de festas cerimoniais. Isto ocorre em todo o Novo Testamento, não apenas em Atos 15, mas na Epístola aos Gálatas você encontrará Paulo discutindo com isso. Aos Colossenses também há um reflexo acerca disso. Você encontrará Paulo brigando com os romanos acerca disso também. Você irá encontrar alguns requisitos ainda lá na Epístola de Tiago. Você irá encontrar então algumas coisas mais robustas ainda no livro de Apocalipse. No primeiro século, o grande adversário da igreja era o sionismo, o sionismo cristão. Eram cristãos tentando tornar-se judeus. Infelizmente, a nossa época tenta inovar também. Então, quando você vê alguma pessoa usando uma estrela de Davi, ou segurando um chofar, que é aqueles chifres, estas pessoas ainda têm marcas de sionismo. Isso não é nenhuma novidade, a igreja lidou com isso. Infelizmente, essas coisas que deviam ter sido superadas, ainda alguns circuitos ditos evangélicos ainda insistem na simbologia judaizante que não tem nada a ver com a nossa igreja. Parêntese fechado. Esta era a grande demanda e foi debatido lá entre os apóstolos, colégio apostólico, juntamente com os presbíteros de Jerusalém e a igreja. E ganhou então o partido ou a causa acerca de que é preciso ter apenas fé em Cristo Jesus. Isso é suficiente para sermos cristãos. Agora, algo de destaque. Essa deliberação gerou uma norma a ser seguida. Essa norma registra-se assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escrever aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Cirícia e Cilícia. Ponto. E essa tal decisão deveria ser comunicada e acatada pelas demais igrejas, como diz Atos 15:30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, esses dois fatos, primeiro, uma instituição autoritativa e, segundo, uma norma estabelecida, são valores que fundamentam o uso de uma confissão de fé por uma igreja, como por exemplo nós temos a nossa confissão de fé de Westminster. É por isso que ambos os valores atualmente são atacados em nossa época, como aponta na obra Imperativo Confissional de Carl Trueman, que nós estamos vez por outra visitando. Trueman diz na página 54 em seu livro o seguinte: o aspecto institucional dos credos e das confissões é culturalmente problemático. Na verdade, se há algo que marque o mundo contemporâneo, com certeza é as suspeitas de autoridades externas. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo chamado a atenção de que a igreja, como ente público e institucional, tomou uma decisão normativa que deveria ser acatada por todos os discípulos de Cristo Jesus. Então, a instituição deu uma palavra e os membros aos quais faziam parte tinham que aderir em todo o continente. Então, este é o peso da instituição. O que Trueman está apontando é que nos dias de hoje há uma certa suspeição sobre a igreja quanto instituição. Exemplo disso não nos faltam. Por exemplo, eu acredito que os irmãos são muito aguçados e já ouviram falar de igreja em células, ou seja, são pequenos grupelhos que não têm uma liderança exatamente institucional, reúnem-se aí em shopping centers, estacionamentos, acampamentos, um grupo, refeitórios de alguns lugares e se autodenominam igreja e vivem isolados da demais cristandade. Certa vez um grupo destes, inclusive a nossa igreja, eles gostariam de fazer parte da nossa igreja, mas continuar como célula. Diz que isso é impossível para o presbiterianismo, porque nós não caminhamos com esse tipo de entendimento, nós temos um entendimento institucional. Enfim,
Isto é um pouco o que está acontecendo hoje em dia. Há um movimento antidenominacional, por exemplo, em voga. Algumas pessoas que acham interessante ficar apenas com as coisas da internet, e culto virtual e comunhão virtual, né? Essas são práticas modernas, mas que só demonstram aquilo que Truman está dizendo, que há uma suspeição contra a instituição. Ele ainda continua na página 58 acerca dessa sensação anti-institucionalizante. Diz ele: também observamos um tipo de misticismo e pragmatismo no anti-autoritarismo, em que o foco da autoridade é, em último nível, não a instituição externa ou conjunto de conhecimento, mas o ser interno da pessoa. Se isso é verdade para mim, por exemplo, porque sei disso em meu coração, então adivinhe, meu coração, seja isso um sentimento de felicidade ou autoestima ou qualquer outra coisa, é a autoridade interna, mística, designada por mim mesmo, usando critérios pragmáticos e o mais distante possível de qualquer conceito de autoridade direta, externa ou institucional. Truman observa que dois são os elementos que agem em conjunto para erodir, desgastar a confiança que se pode depositar na igreja enquanto instituição autoritativa externa autorizada a normatizar a fé: a suspeição e a autoridade tácita que o indivíduo transfere para a sua subjetividade. Então, existem alguns termos que eu acredito que os irmãos devem estar familiarizados para entendermos esse texto. Pragmatismo, em linhas gerais, o que é uma pessoa pragmática? É onde ela pensa que as coisas devem se organizar de acordo com o funcionamento. Funciona para mim, tem que funcionar, tem que dar certo. Tem que ter uma pessoa pragmática, uma pessoa que quer resolver a coisa rapidamente, de forma eficiente. Tem que dar certo. Geralmente para ela mesma, o individualismo aí. E o misticismo é quando a pessoa evoca os seus sentimentos como autoridade ou o meio interpretativo da realidade. É aquela pessoa que ela acorda de manhã, ela está triste, então ela chuta o gato, xinga o motorista de ônibus, né? Tudo é ruim para ela. Ora, esta pessoa, ela está projetando a sua subjetividade sobre todas as coisas. Geralmente essa pessoa, ela vai ler a Bíblia com um olhar subjetivo, como se Deus estivesse triste com ela. Uma vez que ela está triste, ela vai imaginar isso. Então, esse tipo de comportamento acontece quando nós transferimos para a nossa subjetividade o estatuto de divindade. Ela não tem esse estatuto. Então as pessoas se tornam o seu próprio Deus. Agora, se você soma isso com um misticismo, onde a pessoa diz assim: eu acho que Deus está me dizendo isso, aí, meus irmãos, a loucura não tem fim, porque a pessoa vai atribuir a seus próprios pensamentos estatuto divino. E aí você vê os mais absurdos possíveis das pessoas se sentindo autorizadas a pensar que Deus falou com elas de alguma maneira, e aí sanatório é um pouco para esse tipo de expediente, né? Então é um perigo que, infelizmente, há muitos circuitos que se dizem evangélicos acabam se abrindo quando conferem estatuto de dogma à sua subjetividade, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Repito, nós não somos nossos sentimentos, nós não somos nossos pensamentos. Precisamos sempre tomar cuidados e estarmos vigilantes sobre os dois. Eles precisam estar subordinados às Escrituras Sagradas. Nunca é demais dizer isso. Então, Atos 15 mostra, como eu disse aos irmãos e irmãs neste momento, que a igreja é uma instituição e que ela produz normas, e estas normas são vinculantes, estão vinculadas à sua autoridade como instituição. Paulo e Barnabé deveriam ser aquelas pessoas que mandariam essas mensagens para as igrejas aonde eles fossem, em forma de carta, e as igrejas deveriam acatar. Então a igreja tem toda a autoridade para constituir uma norma a ser obedecida por seus membros. Isso é importante porque este é o espírito que está por detrás da mentalidade que organiza
as confissões de fé. A confissão de fé é um documento normativo que uma determinada igreja, em um momento histórico, constituiu como uma norma a fim de que ela possa ser acatada pelos seus membros. Agora, já que nós vimos o que é a norma vinculante, está vinculada à instituição, vamos olhar agora para as fórmulas credais no Novo Testamento. Então, eu creio que todos nós conhecemos o credo apostólico. A nossa igreja tem o saudável hábito de recitá-lo na liturgia, vez por outra nós fazemos isso. Mas nós não estamos inovando. Existem fórmulas credais no Novo Testamento isolados, que são fórmulas credais. Nós vamos entrar nisso agora. Bom, estudiosos das Escrituras identificam algumas formas que são pequenas declarações de fé que eram recitadas em certas ocasiões. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar umas citações que são expedientes diferentes do discurso normal. De repente, você vê uma situação no livro de Atos dos Apóstolos e surge uma declaração que você percebe que ela é formatada para aquela situação. Por exemplo, do batismo do eunuco. Nós temos uma fórmula ali, né? Diz lá em Atos 8,37: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Pergunta o eunuco. Felipe responde: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, retornando o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esta é uma fórmula, essa declaração: Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma declaração que o habilitou para ser batizado. É uma fórmula de credo. Por que ele disse isso? Provavelmente porque Felipe o instruiu a fazê-lo. Porque ele recitou exatamente a fórmula. Esta não é uma disposição normal, né? Nós não falamos assim. Isto é uma fórmula, é algo recitado. Isso acontece também no batismo do carcereiro de Filipos. Está lá em Atos 16:30 o seguinte: senhores, diz o carcereiro, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, né? Ou seja, esta expressão da crença de Jesus como Filho de Deus, então funciona como uma fórmula credal. O que é suficiente para que eu seja batizado? E a pessoa recitava: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse tipo de enunciação, de dito, configurava a possibilidade da pessoa ser submetida ao batismo e aí também ser, portanto, absorvida à instituição da igreja. Agora, existem vários tipos de credos. Nós vimos uma fórmula, batismal, mas existem credos binitários, por exemplo. Então, lá em 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós também por Ele. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, estas são declarações credais, são cápsulas de informações densas que são expelidas de propósito a fim de adensar a fé da igreja, de dar mais consistência à fé. Isso aqui não é algo aleatório, está aqui para que nós possamos refletir. E existem também credos trinitários. Então tem lá em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, meus irmãos e irmãs, isso não foi colocado acidentalmente ou incidentalmente. Isso foi colocado para demonstrar que a igreja possui esta fórmula credal. Era um credo da igreja, era uma fórmula trinitária que a igreja utilizava. Isso ocorre, por exemplo, também em outros textos, como 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que os confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, veja que a redação, o redator desse texto, esforçou-se para costurar aqui as três pessoas da divindade, né? Estão presentes nesta redação. Isso não foi aleatório, ele não fez de uma forma impensada, isso foi construído para adensar a fé da igreja. Também em 1 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? Esta é a bênção apostólica. Também não foi algo utilizado aleatório, ou exatamente organizado, deliberadamente chamativo, um fechamento para apontar para as três pessoas da divindade. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam, ou vos sejam multiplicadas. Tem um errinho aqui de digitação. Perceba, esse texto também não foi acidental. Foram textos colocados para demonstrar que a igreja utilizava credos trinitários para pontuar a sua fé, para pontuar a fé da igreja. Então paremos um pouco por enquanto e reflitamos. Notamos pelas formas batismais do eunuco e do carcereiro de Filipe, pelos credos binários e também pelos credos trinitários, que a igreja, desde tempos imemoriais, no primeiro século, usava o recurso de credos, de pequenas fórmulas que eles poderiam decorar, que poderiam utilizar. E, de fato, a história da igreja cristã vai mostrar que alguns vão sendo internalizados e os credos e as fórmulas mais compostas do quarto século, por exemplo, do Concílio de Nicéia, vão beber destas fórmulas credais. Ou seja, a igreja sempre utilizou credos, desde antes de oficializá-los como peça de doutrina. Agora eu quero chamar a atenção para uma fórmula credal muito antiga, anterior aos textos de Paulo, que Paulo cita. Devo relembrá-los que 1 Coríntios é um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento, anterior até mesmo aos Evangelhos. E Paulo vai citar um texto que circulava, que não é da autoria dele, mas pelo formato, ele está se referindo a um texto pré-paulino, por assim dizer, que não é dele, da sua origem, da sua lavra, né? Então está lá em 1 Coríntios 15, verso 3 e 5, eu estou utilizando a tradução da ARC, né? A ARC ela fica mais, a ARC é a Almeida Revista e Corrigida, ela está mais marcada, né? Sobre essa fórmula credal do que a Almeida Revista Atualizada, que geralmente a gente usa. Então diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então, esta é a primeira, é uma fórmula credal do primeiro século anterior a Paulo, que Paulo faz referência. Quais são os fundamentos disso? O primeiro fundamento é a partícula que produz nesse texto uma certa, um certo efeito mnemônico, né? Vai produzindo, vai martelando um tipo de desenvolvimento, né? Você vê, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto. Então percebe que há um desenvolvimento, né, cronológico, né? Ele não inverteu a coisa, ele não foi visto para depois morrer. A pessoa que construiu isso, construiu cronologicamente para produzir esse efeito de memória na igreja, para que isso fosse citado de uma forma natural, né? Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto, né? Isso é uma fórmula credal.
E o segundo fundamento é o que o versículo 11 confirma, que isto não era exatamente de autoria de Paulo, porque isto era também compartilhado pela cristandade da época. Paulo diz isso no verso 11, 1 Coríntios 15, 11. Diz assim: então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Nessa ideia, assim sejam eles, ou seja, os outros apóstolos que também estavam circulando esse tipo de conteúdo. Então, a igreja sempre se utilizou de fórmulas credais. Há também, nós não vamos explorar hoje, mas existem vários hinos que foram cantados e estão registrados no Novo Testamento, que são fórmulas credais cantadas. Apocalipse, por exemplo, existem vários hinos de louvor com fórmulas de credo. Filipenses tem um, Colossenses também tem outro, porque isso são hinos que a igreja cantava e está registrado metricamente nas epístolas, e dá para se perceber. Em uma outra aula, quem sabe a gente consiga olhar isso com mais detimento. Mas nesse texto, 1 Coríntios 15, verso 3 a 5, tem a primeira fórmula credal pré-paulina que a Bíblia tem. É um dos textos mais antigos que Paulo faz apontamento. Algumas considerações sobre o que nós vimos hoje. Então, nós vimos que a igreja é uma instituição autoritativa e que, devidamente, por isso, sempre será atacada pelo mundo. Ela produz uma norma vinculante, ou seja, ela produz uma norma que os demais membros devem acatá-la. Isso está registrado em Atos 15. E segundo, nós vimos que essa mesma igreja utilizou formas linguísticas para sedimentar a fé dos fiéis à medida que a palavra de Deus era divulgada. Então, hoje nós vimos esses dois assuntos. Que Deus nos abençoe e que você possa meditar acerca deles. E quando puder, venha aqui para nós debatermos, que é isso que nós iremos fazer a partir deste momento aqui na nossa igreja. Ademais, me despeço agora, que Deus nos abençoe. Amém.